Vamos dar continuidade à nossa videoaula sobre cabo de aço. E agora nós vamos falar de um tema importante, que é a questão da colocação correta dos grampos. Os grampos, como mostra na imagem, eles são chamados também de clips, certo? Então, os grampos eles são utilizados para dar uma forma de tração, de segurança e de estabilidade no momento que você precisa torcer um cabo de aço. Tá? Só há uma maneira correta de realizar essa operação, com a base do grampo colocada no trecho mais comprido do cabo, aquele que vai em direção ao outro olhar. Tá? Então veja bem, a imagem mostra aqui, ó, posição correta, porque você está colocando o grampo numa mesma posição, sempre com a ponta dos parafusos virada para baixo, para evitar a questão do acidente, tá certo? Todos virados nessa posição, observe aqui, certo? E as posições erradas, por exemplo, aqui colocaram clips, né, que são chamados clips ou grampos, de forma alternada. O posicionamento está correto, tá? Nos três casos. O que é que está errado? A forma como se colocaram os clips, tá? E que formas são essas? Olha, aqui é a posição correta, todos os clipes para baixo. Aqui tem um clipe para cima, isso aqui pode causar um acidente, porque esse cabo pode ter que passar em alguma outra parte que isso aqui possa atrapalhar. E aqui na última posição, os clipes estão todos virados para cima. Então, para cima não se coloca, então é considerado uma posição errada. Agora o que é importante, ó, para os cabos de diâmetro até 5 oitavas, que é 16 milímetros, use no mínimo 3 grampos, que é isso que eles mostram aqui. Esse número deve ser aumentado se lida com cabos de diâmetros superiores. Se você tem um cabo de 32 milímetros, você vai ter que usar uma quantidade maior de grampos e automaticamente um grampo que tenha uma bitola maior, certo? Aqui, a questão das polias, gente. As polias é importante porque é por onde passa o cabo. Com uso constante, o cabo tem seu diâmetro reduzido, ou seja, ele vai se desgastando. Como durante o trabalho o cabo provoca um desgaste natural das polias devido à força de atrito, né? Quanto maior a redução do diâmetro do cabo, maior desgaste irregular da polia, provocando assim um sulco, que é um furo, um desgaste, um abalramento, né, do diâmetro inferior ao recomendado. Vocês vão ver uma imagem na frente que vocês vão conseguir entender isso aí. Ó. Quando um cabo novo é colocado na polia danificada, essa passa a não assentar perfeitamente no canal, como mostra a segunda imagem abaixo. Eu vou mostrar a imagem para vocês, provocando no cabo, durante o uso, amassamentos e desgaste por abrasão prematuros, que diminuirão sua durabilidade. Por tudo isso, procure verificar as polias com cuidado de tempos em tempos e retifique aquelas que estiverem com problema. No caso do perfil da polia estar muito danificado, a melhor opção é substituí-lo por uma nova. O uso de um gabarito de polias facilita a identificação desses problemas. O que é que a gente tem que levar em consideração aqui? Quando ele fala em retificar, é corrigir, tá? A densidade, o suco da polia. E quando ele está falando aqui que o uso de um gabarito, o gabarito nada mais é do que um pequeno formato da polia original, tá certo? Então com o gabarito você vai ver o nível de desgaste que ela tem. Então observe aqui a questão das imagens, olha. Veja aqui na figura ao lado, olha. Você tem aqui o diâmetro da polia, né? E você tem o diâmetro do cabo. Observe que eles estão totalmente assentados, olha, totalmente de maneira correta. Logicamente que com o uso esse cabo vai ficar passando aqui e a força de atrito que vai ter nessa região vai desgastar tanto o cabo quanto a polia, tá certo? Então isso aqui é o que? Polia nova, cabo novo. Vai iniciar o processo. Aqui é o que? É uma polia desgastada e um cabo novo. Tá certo? Então não adianta você colocar um cabo numa polia desgastada. Tá certo? Então ele diz aqui, olha, desgaste do canal da polia, que é por onde passa o cabo de aço, obriga uma usinagem ou substituição. A usinagem é a correção em uma retífica, ou seja, fazer o processo de retificação, onde você tem aqui que corrigir esse sulco, que ele fala, sulco é o que? É esse espaço aqui do canal. Certo? Então observe, olha, o diâmetro da polia nova ou usinada. Olha aqui o tracejado, como era para ser o diâmetro dessa polia. O azul é o cabo de aço novo.
E o diâmetro do canal gasto é esse mais claro aqui, que mostra exatamente que essa polia ela precisa ser retificada, ela precisa ser corrigida. Então, se você vai colocar esse cabo novo nessa polia velha, não vai funcionar, vai desgastar tanto o cabo quanto a polia, ou seja, a durabilidade vai ser afetada. Porque o correto é como aqui na imagem ao lado, ó, o cabo novo, onde você tem o diâmetro do canal com a grossura do cabo e o diâmetro da polia encaixando perfeitamente, certo? Aí veja aqui, lubrificação dos cabos de aço. Isso é necessário, porque a lubrificação faz com que tenha uma menor força de atrito e automaticamente você não tem corrosão, tá? E vai diminuir os atritos externo e externo, então aumenta a durabilidade do cabo, tá certo? Nunca deve se utilizar óleo queimado para tal operação. Veja bem, óleo queimado não é lubrificante, gente. O óleo queimado que se utiliza, às vezes como lubrificante, ele já é um óleo saturado, porque ele já passou por um processo de desgaste, então ele não serve. Apenas os lubrificantes especialmente desenvolvidos para esse fim. O óleo queimado é um material ácido, porque ele já passou por um processo de queima, de corrosão, que ao invés de proteger, acelera o processo de corrosão e normalmente apresenta partículas que acabam aumentando o desgaste do cabo por abrasão. Então, o óleo queimado ele não serve como lubrificante. Você tem que utilizar o lubrificante adequado para o cabo, tá certo? Existem diversas formas de lubrificação. As mais eficientes são gotejamento ou pulverização, com lubrificante sendo aplicado na região do cabo que passa pelas polias e tambores. Certo? Então veja aqui as formas de lubrificação. Você tem com pincel, você tem com estopa, quando você coloca a estopa, mas o mais adequado é esse aqui, olha, o gotejamento ou pulverização, porque você pinga uma quantidade mínima de óleo que cai aqui desse gotejador, uma gota, e esse óleo vem no sentido em queda livre aqui para baixo, ou seja, essa gota que toca aqui em cima, ela vai escorrer aqui e vai lubrificar as outras partes do cabo. Enquanto que a estopa, ela vai encharcar aqui e de qualquer forma ela vai atrapalhar a funcionalidade desse cabo, tá certo? Porque ela pode sofrer ação do tempo, como sol, chuva, aí ela não vai ser adequada. O pincel é um trabalho manual, gente, e o trabalho manual ele eleva até o risco de acidente, enquanto que se você abastece um sistema de gotejamento ou pulverizador, você automaticamente, quando precisar, você abre isso aqui e coloca. Não necessariamente você vai precisar da presença do ser humano para estar fazendo esses trabalhos. Então hoje o mais adequado, principalmente se o trabalho foi feito em altura, é a questão do gotejamento ou pulverização, ok? E a gente precisa ter cuidado com os nós, gente. Os nós, tá? Nunca deixe que o cabo tenha um pequeno laço, tá? É o começo de um nó, ou seja, se o cabo começa a torcer, tá? Se o cabo começa a torcer, olha, nunca deixe que o cabo forme um pequeno laço, está aqui. Se existe aqui, como está na figura 1, um pequeno laço, você tem que automaticamente desfazer, porque ele é o começo de um nó. E quando ele forma um nó, aqui já é impossível desfazer. Então a resistência do cabo é reduzida ao mínimo aqui. Com esse nó, a partir do momento que tiver uma força que ele não fique estabilizado, que ele não fique reto, isso aqui pode romper. Rompeu, pode causar um acidente, pode causar uma perda, tá? Seja ela perda material, vai atrapalhar a produção, você vai ter uma perda de produção. Então, se iniciou formando um laço, desfaça o laço. Se ele formou um nó, substitua, ok? Um dos recursos mais utilizados em cabo de aço é a montagem de soquete tipo cunha na ponta da tração. O que é o soquete tipo cunha? Tá aqui a imagem. Esse tipo de soquete pode ser facilmente montado e rapidamente retirado, mas é preciso ter cuidado na instalação, para não cometer alguns erros que podem prejudicar a vida útil do conjunto e ameaçar a segurança da operação. Veja bem, quando ele diz que tem que colocar um soquete na ponta de tração, é na ponta de movimento. Então, por exemplo, aqui está errado, está sem um soquete. Tá? Aqui está errado, porque o soquete está sendo colocado de forma errada. E não está na ponta de tração. Aqui está certo. Na terceira imagem está certo, né? Porque o soquete ele está exatamente colocado aqui como uma forma de estabilizar para fazer com que esse cabo não venha para baixo. Aqui ele está prendendo o cabo. Olha. Essa alça aqui
está fazendo com que o cabo não fique reto. Essa alça aqui está reta, mas não tem soquete, então ele não vai ter estabilidade. Isso aqui pode sair. Aqui isso pode engatar, aqui não. Se descer, ela trava aqui embaixo, tá certo? Então aqui está dando uma condição de realização de um trabalho com segurança, ok? Tá? Cabo de aço para equipamentos e laços. Olha, em guinchos, guindaste, bate-estacas e laços, que são chamadas lingas, é necessário usar cabo de construção 6x19 ou 6x25, que possui 6 pernas com 19 e 25 arames cada uma. Tá? Então, o diâmetro dele é 6, tá? Mas que tem uma quantidade de pernas diferente. Certo? São esses cabos aqui. Tá? Aí, por exemplo, um guindaste desse tipo aqui, ele vai usar ou o cabo 619 ou 625, certo? Esse guindaste aqui, esse tipo de guindaste aqui, observe que o cabo que ele vai utilizar já está totalmente especificado, porque são cabos que têm alta resistência. Essas fotos que eu coloquei no grupo de WhatsApp aí, mostram exatamente isso. Isso aqui são equipamentos transportáveis, equipamentos portuários transportáveis. Essas fotos que eu coloquei do resgate do Ana Caroline, tá certo? Do processo de içamento dele, é para mostrar exatamente o que? Equipamentos portuários, a utilização de cabo de aço para atracamento, ok? Aqui são outros tipos de equipamentos que utilizam esses cabos de aço. Todos são guindastes, mas aqui é caminhão, aqui é guindaste de plataforma, aqui pode ser uma grua de construção civil, que também é um tipo de guindaste. Então todos esses equipamentos eles utilizam esses cabos de aço dentro dessa mesma bitola, tá? Dessa mesma composição. Tá? Para uso em pontes rolantes são necessários cabos 636 e 647. Então observe que é um cabo que ele tem uma resistência maior. Então está aqui uma ponte rolante, uma outra ponte rolante dentro de uma indústria, né? Então as pontes rolantes, elas se movimentam e a sustentação delas é feita por cabo de aço. Então esses cabos eles têm que ter uma relativa segurança por causa do peso desses equipamentos. Então aqui, ó, 636 e 647, enquanto que lá nos guindastes que são utilizados, eles são utilizados o 619 e o 625. Então aqui, observa que já é 636, que tem uma maior quantidade de perna, e o 647. Ok? E a segurança no uso dos laços. Tá? Normas internacionais de segurança exigem que os laços de cabos de aço sejam confeccionados com olhar trançado e imprensado com presilha de aço. Ou seja, os cabos de aço atendem a essas especificações e por isso são recomendados para aplicação de responsabilidade. Por que normas internacionais de segurança falam disso aqui, gente? Tá? É essa imagem aqui, olha. Quando ele diz que a segurança no uso dos laços é para fazer com que essa parte aqui onde é dado o laço tenha aqui, olha, esse olhar trançado. Ou seja, isso aqui é uma presilha de aço. É ela que vai dar estabilidade, ela que vai dar resistência para que esse laço não se solte. Certo? Então você tem que ter isso aqui, é um equipamento imprescindível de segurança, tá? Imprescindível, porque ele estabiliza, ele é feito, a presilha é feita na mesma bitola do cabo, e é ela que vai garantir com que esse cabo tenha uma maior estabilidade nesse laço. Tá? Agradeço pela atenção de vocês. A nossa aula sobre cabo de aço a gente encerra aqui, ok? E nós vamos discutir ainda muito sobre esse assunto quando nós formos fazer um trabalho na prática. Certo, pessoal? Valeu, obrigado.